Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo e a primeira aula do módulo de magnetostática. Rapá, tamo aí começando um novo módulo. Então pega esse material de estudos e vamos lá, gente! Pois é, se você perdeu o módulo anterior em que eu falei sobre eletroestática, temos a playlist completa, completinha, até a última aula sobre eletroestática aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aqui, no card destacado, bem aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então, vai lá, tá bom? Vai lá, não se esquece. Beleza? Assim como eu também peço para que não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho para não perder nada, ok? Você vai ser agraciado com este magnífico curso, né? Um curso que eu estou me propondo a ser completo. Então começamos com eletroestática, estamos agora em magnetostática, o pessoal chama de magnetismo, né? Magnetostática, propriamente dito, né? E magnetismo tem magnetodinâmica também, que a gente até vai falar, só que muito pontualmente nesse curso, tá? Mas vamos falar aqui de magnetostática hoje, ok? Então, é isso, se você está estudando eletromagnetismo, quer saber um pouco mais sobre essa área, esse curso é para você, beleza? Lembrando que se você for membro aqui do canal, você tem acesso ao conteúdo antecipado. É claro, além também da solução das listas, a solução comentada das listas de exercícios que eu disponibilizo lá no nosso Discord. Tá? O link do Discord está aqui na descrição, você pode entrar, vai lá, dá uma olhadinha. Tem as listas anteriores do curso, quando eu fiz o módulo já de eletroestática, e agora durante o módulo de magnetostática, eu ainda vou botar mais exercícios e os membros tenho o privilégio de ter os exercícios resolvidos e comentados por Moá, este que vos fala, beleza? Então, é isso, pessoal. Pega seu material de estudos, como eu tinha falado, e vamos estudar magnetostática. E cá estamos nós. Vamos aí, ó, começar o nosso módulo, né, de magnetostática. Bom, por onde nós começamos? Começamos do começo, claro. Então, o que é a magnetostática? Magnetostática é a junção de duas palavras, né? Dois termos. Magneto vem de magnetismo, né? E estática que vem de parado, repouso. Então seria o magnetismo em repouso, basicamente. Sim, e a gente vai entender o porquê disso, tá? A magnetostática em si, ela vai estudar justamente os chamados campos magnéticos, tá? Então, toda vez que a gente fala de campos magnéticos, a magnetostática, o magnetismo em si vai aparecer. A magnetostática em específico, ela vai tratar desses campos magnéticos quando a gente considera correntes em movimento constante, né? Correntes elétricas constantes. É exatamente isso que eu falo aqui logo depois. A gente saber diferenciar entre eletroestática e magnetostática. Ambas têm algo relacionado entre si. A eletrostática, ela trata de cargas elétricas em repouso, né? Você tem ali um conjunto de cargas elétricas, você tem uma carga elétrica e essa carga está em repouso no espaço. Tá paradinha ali, um certo referencial, né? E aí você analisa como é que funciona as propriedades dessa carga, desse conjunto de cargas. Aí a gente viu isso no curso de eletrostática, né? Não vou entrar muito a fundo nisso, porque já tem um curso completo sobre isso, né? A magnetostática segue a mesma lógica. A diferença é que a magnetostática ela vai tratar de correntes elétricas constantes, tá? Então, quando você fala de correntes elétricas constantes, né, não há variação dessa corrente elétrica, você trabalha com magnetostática. Ah, mas sensei, e os famosos ímãs permanentes, né? Aqueles ímãs de geladeira ou algo parecido, ímãs de neodímio, né? Tem os famosos ímãs de neodímio, que são os ímãs super fortes. Esses negócios aí também tem corrente elétrica constante? Mais ou menos. Na verdade, tem, mas não no sentido que a gente está acostumado, tá? Eu vou falar sobre isso quando a gente entrar mais a fundo dentro das propriedades magnéticas da matéria, tá?
Quando a gente for falar sobre isso, eu vou entrar mais a fundo, mas é bom você saber que sim, existe, tá? Ah, então todo material tem uma corrente elétrica? Mais ou menos. É mais ou menos isso, tá? Você vai entender quando a gente chegar lá, tá? Então, aguarde, aguarde. Não vamos colocar os carros na frente dos bois, porque a gente tem um curso inteiro para isso, tá bom? Então, vamos lá. Os primeiros estudos sobre magnetismo datam de milhares de anos atrás, tá? E esses primeiros estudos vêm do magnetismo natural. É até interessante porque existem várias lendas, várias histórias sobre o estudo, sobre o surgimento do magnetismo e a aplicação do magnetismo, né? A própria China antiga, o magnetismo era utilizado dentro de celebrações religiosas. Na Grécia Antiga, você tinha estudos sobre magnetismo, só que era mais uma questão de curiosidade, né? Não tinha nada, não tinha uma aplicação prática daquilo, né? Inclusive diz a lenda que o termo magnetismo vem de uma região da Grécia chamada Magnésia, que seria uma região onde rochas tinham a capacidade de atrair metal, né? Então, devido a isso, o nome do fenômeno foi colocado em nome dessa região, né? Em homenagem a essa região. Por isso que surgiu magnetismo, né? Mas até onde isso é verdade, até onde isso é caô, a gente não sabe, mas fica aí a curiosidade. Mas, como eu disse, o magnetismo natural já era, assim, estudado, já era conhecido há milhares de anos atrás. Como eu falei, os próprios chineses já trabalhavam com magnetismo amplamente, né? O próprio Marco Polo, quando ele traz as invenções da China para a Europa, né, nas suas expedições, ele traz também a questão da bússola, né? A própria bússola é um desenvolvimento, é um aparato tecnológico baseado justamente no magnetismo natural, né? A gente vai ver como é que funciona a bússola ainda hoje, tá? Ainda nesse vídeo. Então, o magnetismo natural já era bem conhecido. Faltava o quê? Faltava um desenvolvimento teórico com relação a esses estudos, né? A essas observações acerca do magnetismo natural. Então, esses estudos, eles precisavam ser mais desenvolvidos. E esses estudos mais completos começam a surgir no século XIII. Entretanto, somente em 1600, ou seja, 300 anos depois, tá, é que houve uma consolidação das ideias do magnetismo através desse cara aqui, chamado William Gilbert, tá? Em 1600, na sua obra denominada De Magnete. Desculpa porque a minha pronúncia não é boa, tá? Mas é uma obra assim que é considerado como um primor dentro das obras científicas, até porque é uma das primeiras que segue um modelo, um padrão científico proposto por Galileu, né? Da época de Galileu. Lembrando que Galileu foi o cara que formulou o que nós conhecemos hoje em dia como um método científico. E o Gilbert, ele segue ali aqueles padrões galileanos, né? Então, é uma coisa assim, é um estudo bem amplo e tudo mais sobre o magnetismo, tá? Então, em 1600, houve a consolidação do estudo do magnetismo. A partir dali, novos estudos começaram a ser feitos, né? Vários novos estudos começaram a ser feitos e ser desenvolvidos com relação ao magnetismo. Começou com o magnetismo natural, entretanto, as ideias sobre o magnetismo começaram a ser desenvolvidas a partir de outros experimentos, como, por exemplo, quando se descobriu, né, justamente através de experimentos, que o magnetismo não necessariamente ele precisava ser natural, né? Você encontrava naturalmente na natureza, você poderia fabricar, digamos assim, o magnetismo. E isso se deve principalmente à existência de um experimento, né, um equipamento muito importante que ajudou a desenvolver grande parte do eletromagnetismo como nós conhecemos hoje, que foi a chamada pilha de volta, né, que foi um construto que foi desenvolvido por Alessandro Volta em 1799. Aqui temos o Alessandro Volta e aqui temos a pilha de volta. Eu cheguei a comentar sobre a pilha de volta justamente no curso de eletroestática, né, como é que funciona a pilha de volta, né? Mas basicamente a pilha de volta
foi assim a primeira forma que a gente teve de produção de corrente elétrica, né? Porque basicamente você tinha aqui um processo de eletrólise natural, e esse processo de eletrólise natural produzia uma carga elétrica, né? Produzia corrente elétrica. Então a pilha de volta foi o primeiro desenvolvimento tecnológico que permitiu justamente a gente poder caminhar dentro do estudo do eletromagnetismo e do magnetismo em si, tá? E um dos experimentos, talvez o experimento mais importante dentro do magnetismo, né, dentro da magnetostática, foi o chamado experimento de Ørsted, que foi justamente realizado por Ørsted. Eu acho que estava meio óbvio, né? Apesar de que Ørsted poderia ser o nome de uma cidade, mas não. Ørsted é o nome do físico aqui, tá? Em questão. O Ørsted, é bem interessante o experimento dele, porque ele acabou trazendo à tona uma observação bem curiosa de um efeito do magnetismo, mas que ele não conseguiu desenvolver um arcabouço matemático que conseguisse explicar isso. Isso só foi desenvolvido bem mais tarde, tá? Mas a gente vai ver através de Ampère, né? Ampère consegue desenvolver isso muito melhor. Faz todo o arcabouço matemático. Então o experimento de Ørsted aconteceu em 1820 e ele consiste da seguinte forma. Você tinha uma pilha de volta, né? Você tinha aqui uma bateria, né? Você tinha um circuito aqui, um curto-circuito, e uma chave, tá? Quando a chave estava aberta, não passava corrente nenhuma. Ele colocou aqui uma bússola, né? Uma bússola, a gente sabe, ela basicamente é um ímã, tá? A bússola nada mais é do que uma agulha imantada. Então, basicamente, ele botou aqui um ímã, né? Próximo do aparato, né, desse fio aqui, que não estava passando corrente nenhuma, quando a chave estava aberta. De repente, ele fecha o circuito, né? Quando ele fecha o circuito e causa o curto-circuito, começa a gerar uma corrente elétrica que passa pelo circuito como um todo, né? E aí ele notou o seguinte, que a agulha da bússola, que antes estava apontando para uma certa direção, quando ele ligou o circuito, né? Ou seja, fechou a chave aqui e criou o curto-circuito, a agulha da bússola girou. Ela começou a girar em direção justamente ao fio, né? E isso chamou muito a atenção do Ørsted. Por que isso acontece, né? Ele chegou à conclusão do seguinte: tá passando corrente elétrica aqui, eles sabiam que passava corrente elétrica ali, e essa corrente elétrica, como a gente sabe, ele sabia que as bússolas, elas são ímãs, e os ímãs atuam, conseguem responder a outros ímãs. Ele chegou à conclusão de que a corrente elétrica, ao passar pelo circuito, produzia um campo magnético também, ou seja, atuava como um ímã. Então ele chegou nessa conclusão, que essa corrente elétrica, ela acabava transformando esse circuito numa espécie de ímã também, que acabava reagindo com a bússola. E aí, quando ele desligava o circuito, a bússola voltava ao normal. Então, essa foi a conclusão que o Ørsted chegou, né? Que quando passava a corrente, simplesmente você gerava ali, transformava aquele circuito num grande ímã. Então, existia uma relação entre corrente elétrica e o magnetismo. Qual era essa relação? Bom, ele não sabia. Não tinha como ele saber ainda, né? Ainda precisava ser desenvolvido todo o arcabouço matemático para isso. Quem faz isso algum tempo depois, muito tempo é demais, né? Algum tempo depois, já que esse experimento foi em 1820, quem desenvolve isso foi Ampère, né? Então, é isso que a gente acaba chegando aqui na conclusão, né? Nós temos dois tipos de ímãs aqui, basicamente. Os ímãs permanentes, né? Os ímãs permanentes. O que são os ímãs permanentes? Os ímãs permanentes são fontes naturais de campos magnéticos, tá? Ou seja, são objetos que você não passa uma corrente ativamente ali para ele produzir um campo magnético. E nós temos as correntes como fontes de campo magnético, tá? Eu tô usando o termo campo magnético aqui porque eu já tô botando o carro na frente dos bois, tá? Mas, assim, o
conceito de campo magnético não era entendível naquela época. Ele só foi desenvolvido um pouco melhor posteriormente, como eu falei, justamente através de Ampère. As cargas em movimento que geram campos magnéticos, que vai gerar justamente a lei de Ampère. A lei de Ampère eu vou tratar mais para frente, tá? Vai ser um vídeo específico para a gente falar sobre a lei de Ampère. Não é agora, então aguarde um pouquinho pra gente poder chegar lá. Não vai demorar muito não, tá? Até porque o módulo de magnetostática, ele não demora muito para ser concluído, tá? Mas a gente tem aí a lei de Ampère como uma consequência, né? Uma explicação, basicamente, do porquê que acontece esse efeito no experimento de Ørsted, tá? Então, nós temos aí duas formas de produzir campos magnéticos, ou, melhor dizendo, duas formas de produzir aqui um ímã, né? A primeira é se você passa ali, se você tem um ímã permanente, né? Um ímã natural. A segunda é se você passa uma corrente elétrica constante. Isso é importante, a corrente elétrica constante. Quando você faz isso, você gera ali um campo magnético. Ah, mas se você altera o campo, a corrente elétrica no tempo, o que vai acontecer? Gera campo magnético também? Sim. Só que aí a gente sai da magnetostática e entra na magnetodinâmica, tá bom? Então, temos aí essa situação. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer então um estudo mais aprofundado dentro da magnetostática, né? Vamos falar sobre polos magnéticos. Em ímãs naturais, podemos facilmente notar a atração e a repulsão dos ímãs. É o famoso os opostos se atraem, né? Você tem aqui, você tem um ímã, ele é dividido em duas partes, um polo norte e um polo sul, tá? Todo ímã ele é dividido em dois polos, o polo norte, né? Então nós temos aqui o norte e aqui nós temos o sul. E aí, o que a gente sabe é o seguinte, quando você aproxima dois polos iguais, por exemplo, norte-norte, sul-sul, você gera uma repulsão entre os ímãs, tá? Existe uma força de repulsão entre os ímãs. Os ímãs vão querer fazer de tudo para se afastar, tá? Enquanto se você aproxima polos opostos, né? Então polos iguais, eles vão se repelir. Se você aproxima polos opostos, esses ímãs vão tentar se atrair entre si. Então você tem uma atração entre polos diferentes. Então daí que vem a frase, os opostos se atraem, né? Então nós temos aqui justamente um polo norte e um polo sul, eles vão se atrair mutuamente, tá? E aí, você pode até notar o seguinte, né? Pelas leis de Newton, se a força que o ímã 2 faz no ímã 1, que é essa força aqui, F2,1, vale F2,1, e a força que 1 faz em 2 é essa força aqui, pelas leis de Newton, ação e reação, a gente sabe que F2,1, né, o módulo de F2,1, é igual ao módulo de F1,2. Isso aqui é a lei de Newton na veia, tá? A mesma coisa aqui, então eles se atraem com a mesma intensidade, tá? Então isso é sempre bom frisar. Então nós temos aí, ó, polos opostos se atraem, assim como cargas opostas na eletrostática. Sim, se você parar para pensar, lá na eletrostática, quando você tinha duas cargas, uma positiva e outra negativa, né, essas duas cargas, elas se atraíam mutuamente. Se você botava duas cargas de polos iguais, elas se repeliam, né? Então, a lógica é exatamente a mesma, tá? Só que aí tem uma questão aqui que eu posso levantar, que é o seguinte, olha, se polos opostos se atraem, que é uma coisa parecida com a eletrostática, então, seguindo os modelos da eletrostática, podemos separar os polos assim como podemos ter cargas isoladas? Porque lá na eletrostática a gente pode pegar, por exemplo, uma carga puramente negativa, que é o caso do elétron. Ou eu posso pegar uma carga puramente positiva, que é o caso do próton, né? Ou posso pegar as duas cargas, né? Que aí você tem um próton e um elétron, né? Você gera um dipolo, né? Então você tem ali a separação de cargas. Será que no magnetismo eu consigo separar os polos, né? Dá para eu ter apenas um polo norte e um polo sul, ou seja, pegar aqui esse ímã, né? Pegar esse ímã aqui, por exemplo, e dividir ele ao meio e pegar só o polo norte e esse ímã aqui só o polo sul? Resposta: não, não tem como. Isso é uma regra
basicamente que até hoje não foi quebrada, apesar de existirem várias pessoas tentando encontrar uma forma de quebrar essa lógica, né? É que não existem monopolos magnéticos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não consegue encontrar apenas uma fonte de campo magnético. Sempre vai ter um par, tá? Então você nunca vai ter apenas um polo norte e nenhum polo sul, tá? Se o objeto ele gera um campo magnético, né? Ele sempre vai ter, mesmo se você quebre ele várias e várias vezes ao meio, ele sempre vai produzir um norte e um sul. Então é exatamente isso que acontece aqui. Você tem um ímã, quebra ele ao meio, né? E aí você gera dois novos ímãs, um com norte, um com sul, um com norte, um com sul, né? Quebra de novo os dois ao meio, vai acontecer a mesma coisa. Quebra de novo ao meio e continua seguindo essa mesma lógica. Só que aí você pode ir muito mais além. Porque isso aqui é a mesma lógica do átomo. Se você parar pra pensar, isso aqui é a mesma lógica do átomo. Você pega uma pedra, por exemplo, quebra ela ao meio, depois quebra a metade ao meio, depois quebra a metade da metade ao meio, e assim por diante. Até chegar num ponto em que você não conseguiria mais dividir, né? Esse que é o princípio básico do átomo. A ideia original do átomo era essa. Então, se você quebrar um ímã infinitamente, várias vezes, até chegar à menor unidade possível de matéria, né, que seriam as partículas, o que você espera é justamente que o átomo, que seria a menor quantidade possível de partícula, você teria ali a produção justamente de um ímã. Ou seja, a gente pode dizer que todo átomo é um ímã em potencial, né? E agora isso faz sentido quando eu falei sobre a questão de que existem correntes dentro, inclusive, dos materiais que teoricamente não tem corrente. Por quê? O que é uma corrente? Uma corrente nada mais é do que uma carga elétrica em movimento. E os elétrons, por exemplo, dentro de um átomo, eles não estão paradinhos, eles estão se movendo. E essa movimentação dos elétrons acabam gerando uma espécie de corrente ali dentro, né? E essa velocidade de movimentação dos elétrons geralmente são velocidades constantes. Então você tem uma corrente constante dentro do átomo que vai gerar ali uma espécie de corrente interna, né, do átomo. E essa corrente interna acaba que gera justamente um campo magnético. Então, sim, existe um campo magnético ali dentro. Então, dentro do ímã, né, para que ele exista, você tem ali uma correntezinha interna, né, que é devido à movimentação dos átomos, né? Os átomos se movendo ali dentro acaba gerando isso, tá? Bom, então nós temos aí uma parte fundamental da magnetostática. Vamos então ver a questão das linhas de campo, né? Podemos observar a distribuição da força magnética gerada por um ímã permanente usando limalha de ferro. Eu estou falando aqui o tempo todo de campo magnético, campo magnético, campo magnético. Recordando aqui o que é um campo dentro da física nada mais é do que uma região no espaço onde você pode representar todas as forças geradas por uma fonte, tá? Então você tem uma fonte, né? Você tem uma fonte aqui, e aí essa fonte gera forças ao longo do espaço, tá? Pode ser uma fonte que gera força radial, talvez, né? E aí você pode representar isso através justamente de um campo. Então você tem justamente aqui um campo que a gente chama de campo vetorial, e esse campo vetorial vai ser justamente o campo magnético nesse caso. Então você tem a força magnética gerada por esses objetos, né, que quando você vai analisar em todo o espaço, você tem chamados campos magnéticos, tá? Então, a gente pode observar os campos magnéticos. Ao contrário do campo elétrico, que é um pouco mais complicado de você enxergar um campo elétrico, o campo magnético é um pouco mais simples, tá? Você consegue observar através de experimentos mais simples. Então a gente vai observar, por exemplo, o campo magnético através essa distribuição, né? Através de um experimento simples usando limalha de ferro, que é pó de ferro. Serragem. Você pega o ferro e aí você lixa ele, vai soltando um pó. Então, você usa esse pó
junto ao ímã, né? Para você poder ver a formação dos campos magnéticos. E é exatamente isso que acontece aqui. Vocês podem ver que é exatamente isso que está rolando. Você tem um ímã aqui, tem um polo norte aqui, um polo sul aqui, e aí colocaram um papel em cima e jogaram limalha de ferro por cima. A limalha de ferro vai fazer exatamente, vai formar exatamente essa imagem. Essa imagem nada mais é do que justamente a distribuição das linhas de campo, tá? A gente diz que as linhas de campo do campo magnético, elas saem do polo norte em direção ao polo sul, tá? Então ela vai sair do polo norte em direção ao polo sul. É assim que funciona as linhas de campo magnético, sempre do norte para o sul, tá? E aí, você lembra que eu falei que não existem monopolos magnéticos, ou seja, significa que você sempre vai ter um norte e um sul. Então, se a gente for analisar o campo magnético dentro do ímã, como é que ele funcionaria? Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas não é do jeito que a gente poderia pensar, tá? Vamos ver como é que funciona quando eu analiso dois ímãs próximos um ao outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polo norte e um polo sul próximos um ao outro. O que vai acontecer? O polo norte vai atrair o polo sul, se lembra? Polos opostos se atraem. Então, o que vai acontecer é que você vai gerar um campo magnético que é assim. Tá? Olha aí o campo magnético. Ele sai do norte e vai para o sul, tá? Ah, mas sensei, ok, sai do norte e entra no sul. Só que isso é num plano? Não. Imagina que isso aqui é tridimensional, tá? Ou seja, é como se fosse uma abóboda aqui, sabe? Uma casca. Uma coisa assim. Seria algo assim, sabe? Então aqui teria o sul, aqui teria o norte, né? E aí no espaço, ao longo do espaço, você veria uma coisa assim, entendeu? Então, não é puramente plano. Apesar de que muitos problemas a gente acaba trabalhando no plano. Por quê? Porque quando a gente trabalha com magnetostática, querendo ou não, você acaba trabalhando com eletrostática também. E aí, por conta disso, você acaba trabalhando com campos elétricos. Então, geralmente, para não fazer esse tipo de confusão, e até porque existe uma propriedade matemática e física que justifica isso, né? A gente acaba trabalhando num plano mesmo, não tem problema. Então, aqui você tem justamente dois polos opostos, eles estão se atraindo, né? E a linha de campo saem do norte e vão para o sul. Aqui, eu tenho dois polos que são exatamente iguais, tá vendo? Dois polos norte, eles poderiam ser dois polos sul também, que não tem problema, seria a mesma coisa. Então, nesse caso, o que você vai ver vão ser linhas de campo que vão estar se repelindo entre si, tá vendo? Olha só que curioso. Exatamente isso que acontece aqui, ó. As linhas de campo, elas se repelem, né? Aqui eu botei 2 norte, mas poderia ser 2 sul também. Se fossem 2 sul, o que ia acontecer? As setinhas estariam entrando em vez de saindo, tá? Mas não tem problema, porque não vai fazer muita diferença aqui, porque em ambos os casos você teria essa formação aqui de imagem, tá? Essas linhas, se você parar para perceber, essas linhas de campo aqui, tá? Lembra muito as linhas de campo de um dipolo elétrico, quando você tem duas cargas, uma positiva e uma negativa, próximas entre si, né, a uma certa distância entre si, você tem um campo elétrico que vai de uma carga para outra, né, as linhas de campo vai de uma carga para outra. Então, se você parar para analisar, as linhas de campo do campo magnético gerado por dois ímãs permanentes aqui, vai ser exatamente a mesma coisa das linhas de campo elétrico gerado por um dipolo elétrico. Então faz sentido eu dizer, já que dentro do magnetismo você não tem monopolos, você sempre vai ter dipolos. Então faz sentido eu atribuir o campo magnético a uma coisa chamada momento de dipolo magnético. E é exatamente isso que acontece. Nós temos a presença de uma coisa chamada momento de dipolo magnético, tá?
Ah, mas sensei, o que é um momento de dipolo magnético? Bom, a gente vai ver isso, a definição formal do momento de dipolo magnético, um pouco mais pra frente também, tá? Mas, basicamente, o momento de dipolo magnético, ele tem origem quântica, tá? Ele provém de dentro da mecânica quântica. Se lembra que eu falei sobre os elétrons, sobre o átomo, que tem uma correntezinha ali dentro e tudo mais? Então, justamente essa correntezinha e tudo, já que a gente está falando de átomos, faz sentido eu falar de mecânica quântica. Então, sim, o momento de dipolo magnético, ele tem origem quântica, ele está ali dentro, né? Devido a essa movimentação dos átomos ali dentro, tá? O campo magnético, ele parte do polo norte em direção ao polo sul. Só que dentro do ímã, você lembra que eu perguntei? Ah, e dentro do ímã, o que vai acontecer? Será que vai ser do norte para o sul também? Só que se você parar para pensar, isso aqui é cíclico, né? Olha só, ele faz isso aqui, chega aqui, né? Ou seja, ele parte aqui do norte, chega aqui no sul. Mas se o campo elétrico, o campo magnético, ele vai do norte para o sul, isso significa dizer que aqui dentro do ímã a gente esperaria que ele fizesse isso aqui, né? Só que aí olha só que interessante, olha só que curioso, o que vai acontecer? O campo magnético faz isso aqui por fora, mas dentro ele é o contrário? Percebe a falta de lógica aqui? Então o que acontece na verdade? Dentro do ímã, o que vai acontecer é que o campo magnético ele é oposto, tá? Esse campo magnético oposto é causado justamente devido à presença desse campo externo, né? Gerado pelo próprio ímã. Então o próprio ímã ele se automagnetiza, digamos assim, tá? Então você tem aqui a formação do que a gente chama de momento de dipolo magnético, que vai estar apontando do sul para o norte, tá? Então o momento de dipolo magnético, o momento M, é orientado do sul para o norte, pois é definida internamente no ímã. Ou seja, é como se cada átomo fosse um pequeno ímãzinho, né? Que estivessem todos alinhados ao campo magnético, tá? E aí, como a gente sabe que o campo magnético ele vai do polo norte ao polo sul, é como se a gente tivesse vários ímãzinhos aqui dentro, né? E aqui você tem o norte, aqui você tem o sul, então o que vai acontecer? Os ímãzinhos estariam todos alinhados com o sul para cá e o norte para cá, né? E como o campo magnético ele vai do norte para o sul, dentro de cada ímãzinho ele vai daqui para cá, tá? Então por isso que isso acontece, tá? O momento de dipolo magnético ele é contrário dentro do ímã. Isso explica também por que a bula, a bulha é ótimo, né? A agulha da bússola se alinha paralelamente ao campo da Terra. Isso aqui é a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje, né? Bom, quando a gente fala sobre o nosso querido e maravilhoso planeta, que não é plano, né? Que é uma esfera, a gente sabe que o nosso planeta ele possui um campo magnético, o famoso campo magnético da Terra, né? Como é que funciona o campo magnético da Terra? A Terra funciona como se fosse um grande ímã gigante, tá? Esse grande ímã gigante, ele tem polo norte e polo sul, mas já sabe, não existe um monopolo magnético, então tem que ter um polo norte e um polo sul. Só que, ao contrário do que geralmente o pessoal pode pensar, o polo norte do magnético da Terra fica no nosso polo sul global, lá na Antártida. Pois é, não é absurdo, é isso mesmo. O polo norte magnético da Terra fica no sul global, lá na Antártida. E o polo sul magnético corresponde ao norte do planeta Terra, ou seja, lá no Ártico, né? Região lá do Alasca, Groenlândia e tudo mais. Ou seja, é invertido com relação ao nosso posicionamento global, tá? Nosso posicionamento geográfico. A bússola, ela vai fazer o seguinte, você tem uma agulha, né? Essa agulha, ela tá imantada, né? Então é um ímã, basicamente, essa agulha aqui. E aí o que vai acontecer? Quando você coloca essa agulha sobre a presença de um campo magnético, o que vai acontecer? O campo magnético, a gente sabe que ele sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul, certo? O Polo Norte da Terra fica lá no nosso sul geográfico. Então, saindo lá da Antártida, indo para o Ártico, você tem essas linhas de campo aqui, certo? Ela faz exatamente isso aqui. Sai do norte e entra para o sul. Ok. Quando você coloca uma bússola,
que vai acontecer? O polo norte da bússola vai gerar um campo magnético que vai se direcionar para o polo sul terrestre. Então o que vai acontecer vai ser justamente um alinhamento do polo norte magnético da bússola com o polo sul terrestre, polo sul magnético terrestre, tá? Então por isso que a bússola sempre vai apontar para o norte, tá? É justamente por conta disso. Mas não é o norte magnético que ela aponta para o norte geográfico. Na verdade, a bússola ela aponta para o sul magnético, né? E aí, por que isso acontece? Porque vamos supor que essa bússola aqui, originalmente, essa agulha não fosse magnetizada, não tinha magnetismo nenhum. De repente, eu coloquei um magnetismo em cima dela. Magicamente, eu coloquei um magnetismo em cima dela. Essa agulha, ela está sob a ação do campo magnético da Terra. Esse campo magnético, ele geralmente ele é constante. Então, você tem aqui justamente essas linhas paralelas aqui, tá? O que vai acontecer? Essa agulha, ela vai girar, né? Se a agulha, ela estava assim, por exemplo, né? Ela estava assim antes de magnetizar. Depois que eu magnetizei, ela gira. Esse giro vai gerar o que nós chamamos de torque, né? Isso aí já é um velho conhecido. Então vai gerar um torque. Esse torque, ele vai ser resultante devido à presença do campo magnético terrestre, né, o campo magnético externo, em associação à presença justamente do momento de dipolo magnético da bússola. E aí você pode analisar exatamente isso, se lembra? O momento de dipolo magnético, ele vai do sul para o norte, né? Então, olha só que curioso. Né? Deixa eu mudar de cor aqui, porque esse verde eu acho que vocês não vão conseguir enxergar. Olha só que curioso. O momento de dipolo magnético vai estar exatamente alinhado com o momento, com o campo magnético terrestre. Por quê? Porque eles vão procurar se alinhar, procurar ficar exatamente na mesma orientação, né? Então você vai gerar um torque aqui, né, para que eles fiquem na mesma orientação, para que o torque vire zero, né, depois que eles estiverem alinhados. Então, quando você gera o giro aqui, né, esse M aqui tem que estar exatamente alinhado com o nosso campo magnético terrestre. Então, por isso que a bússola funciona, porque existe um momento de dipolo magnético interno à agulha que vai fazer com que ela sofra um torque sob a ação do campo magnético da Terra. Por isso que a bússola sempre vai apontar para o norte geográfico ou o sul magnético. Ok? Então, é isso. Esse aí foi a nossa explicação de hoje. E é isso. E aí, curtiu? Olha que eu falei, hein? Olha que eu falei. Bom, nós tivemos aí a nossa primeira aulinha. Foi um pouco mais curta, né? Até porque foi a primeira aula aí da parte de magnetostática. Mas tivemos aí a nossa primeira aulinha de magnetostática. Espero que você tenha gostado, hein? Se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários. Se for uma coisa que eu vou explicar mais pra frente, tudo bem, né? Mas se for algo aqui relacionado à aula que não ficou muito claro, eu vou ter, assim, realmente o maior prazer de tentar te ajudar aí nos comentários. Beleza? Entra no nosso Discord, isso ajuda bastante também. Ok? Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal. Você tem acesso ao conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como, por exemplo, a solução das listas de exercícios, ok? Também tem outras mordomiazinhas, né? Tipo, por exemplo, você tem acesso a emojis, entre outras coisas. Beleza? Um valeu demais também ajuda. Hypem o vídeo, hypem aqui a nossa videoaula, por favor. Isso ajuda bastante, ok? Dito isso, bons estudos, muito obrigado por ter assistido, tamo junto e até!